Então, hoje nossa aula de geografia ainda é relacionada à região sudeste, só que hoje nós vamos estudar sobre a economia da região centro-oeste. A economia, nós vamos estudar também a indústria, o comércio e transporte. E para finalizar, nós vamos estudar as variações linguísticas e as manifestações culturais da região. Então, vamos iniciar falando da economia. Economia, o que é a economia de uma região? E aí, quem me diz o que é a economia de uma região? Hein? Quando a gente fala de economia... Sim, quando falo de economia, eu me lembro de dinheiro. Ah, isso. Quando é tipo economiza dinheiro, tia? Quando a gente fala de economia, realmente está relacionado a dinheiro. A economia em si, a palavra economia em si, vem do verbo economizar, né? E economizar, a gente economiza qualquer coisa. Só que quando a gente fala da economia de uma região, a economia de um lugar, a economia de uma cidade, de um país, a gente está falando dos produtos que fazem aquela região se desenvolver, dos produtos que fizeram aquela região ganhar lucro. Entenderam? Por exemplo, na nossa cidade, há um tempo atrás, a gente tinha um produto que gerou muito lucro para a nossa cidade e fez a cidade e ficou marcado. Foi a característica da cidade, aquele produto. Quem sabe qual era o produto aqui da nossa cidade? E aí, qual era o produto que dava grande lucro aqui à cidade? O fumo. O fumo, né? O fumo. O fumo. Aqui em Arapiracuba costuma falar de terra do fumo, né? Assim? Isso mesmo, é por isso que a nossa cidade é chamada de Terra do Fumo. Por quê? Porque era o fumo que fez a cidade se desenvolver economicamente. Então, a gente já estudou a economia das outras regiões e hoje nós vamos estudar a economia da região centro-oeste. O que é que faz essa região se desenvolver economicamente? Quais os produtos que ganharam destaque, que fizeram a região lucrar com eles, que ela tem de mais? Né? Porque cada região tem um produto específico daquela região, que só dá naquela região. Então, isso faz com que a região lucre. Diga, Vinícius. É a página 198, ou a página 198. 198, viu? A região centro-oeste é uma região historicamente marcada por atividades agropecuárias. O grande marco para a transformação da região foi a construção de Brasília na década de 1950. A interferência da capital para a transferência da capital para o interior do Brasil foi de fundamental importância para o crescimento da região. E aí a gente fala os produtos da região. Quais são os produtos que a região vende e quais são os produtos que a região compra? Então, o que é que a região vende? Eles se destacam na venda de produtos de frigorífico, ferro, manganês, cristal de rocha, borracha, arroz e erva mate. O que é que a região compra? Então, veículos, combustível, trigo, açúcar, sal e máquinas. Então, aí a gente tem os produtos da região, como o que a região vende e o que a região compra. O crescimento da população, nesse sentido, né, na urbanização, na economia, fez com que a região apresentasse alguns problemas. Por exemplo, a construção excessiva, o crescimento com as indústrias, fez o quê? Causou alguns problemas ambientais. Quais foram esses problemas? Chuva ácida, efeito estufa e poluição dos rios. Então, os principais problemas causados
pelo crescimento das indústrias foram esses decorridos lá na região centro-oeste. Antes de prosseguir, a gente vai aí na página 198, vai falar um pouco da extração, do extrativismo. Falando do extrativismo vegetal, a gente tem o seguinte: essa atividade está vinculada à extração de produtos provenientes de plantas como seivas, folhas, ervas, madeira, frutos, cascas de tronco, entre outros. Em áreas mais distantes dos centros urbanos, o extrativismo vegetal aparece como uma importante atividade econômica na região centro-oeste. As mais procuradas são a borracha e a madeira de lei, facilmente encontradas na floresta amazônica. O quebracho, proveniente do Pantanal, e a erva mate, encontradas no sul do Mato Grosso do Sul. No extrativismo mineral, o que se destaca é o animal, no extrativismo animal. Representado Eu ia falar agora que eu quero pôr animal, tia. não possui expressão comercial regular e oficializada. Então, não possui expressão comercial regular e oficializada. Quer dizer que toda atividade de caça é proibida na região. Entretanto, praticam-se intensamente as atividades extrativas e legais. A caça predatória tem como consequência a matança indiscriminada dos jacarés e a ameaça de extinção de inúmeras outras espécies de aves e animais terrestres, ocasionando grave desequilíbrio ecológico na região. Então, a gente sabe que não é regular e não é oficializada essa prática, mas as pessoas ainda fazem. Falando do extrativismo mineral, o que é que a gente tem? A região centro-oeste possui diversas reservas de minérios, como ferro, ouro, diamante, cristal de rocha, níquel, manganês, entre outros. O ouro é encontrado com mais facilidade em Mato Grosso e é extraído por meio do garimpo, assim como o diamante. Aí a gente vê que lá nessa região, é a região onde a gente encontra, ele está dizendo aqui, o ouro é encontrado com mais facilidade em Mato Grosso e é extraído por meio do garimpo. Mas será que é tão fácil assim encontrar o ouro nessa região? Esse trabalho de garimpo é feito pelos garimpeiros e é um trabalho muito sofrido, muito sofrido. Depois vocês pesquisem sobre essa atividade. As pessoas que praticam trabalham muito, muito, muito. Tem que ser muito dedicado para trabalhar nessa área, viu, do garimpo, porque fica o tempo inteiro, para eles encontrarem alguma coisinha, eles passam muito tempo. Falando do comércio, o comércio da região centro-oeste se caracteriza como sendo interno. O comércio dessa região é mais intenso nas capitais dos estados e nas principais cidades. O transporte dessa região durante muito tempo acontecia basicamente pelos rios. Hoje, conta-se com várias rodovias e aerovias. Então, no início, a forma de locomoção era através de barcos, navios, né? Porque era através dos rios. Transporte. Então, no Centro-Oeste, o transporte é importantíssimo. O transporte aéreo faz a ligação com as regiões mais distantes e isoladas. O Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, é o mais importante. Então, aí a gente teve alguns pontos relacionados à economia da região Centro-Oeste. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então, a gente vai agora praticar. Então, começando agora a nossa atividade, na primeira questão, vocês tinham o seguinte: encontre palavras relativas à indústria da região Centro-Oeste. Então, nesse diagrama, vocês vão encontrar as seguintes palavras: madeireiras, corumbá,
alimentícias, agrícolas e Brasília. Essas são as palavras que vocês vão encontrar na primeira questão. Indo para a segunda, complete o quadro sobre a região centro-oeste. Então, a região vende. O que é que a região vende, Bianca? Ela vende produtos de frigorífico, ferro, manganês, cristal de rocha, borracha, arroz e erva mate. Muito bem. O outro quadrinho tem a região compra. O que é que a região compra, Pedro Arthur? O que, tia? O que é que a região compra? Na segunda questão, a gente tem essa pergunta. Veículos, combustível, trigo, açúcar, sal e máquinas. Muito bem, essa é a nossa segunda questão. Indo para a terceira, a gente tem o seguinte: complete as palavras abaixo com vogais e descubra o nome de alguns problemas ambientais provocados pela indústria. Quais são os problemas ambientais provocados pela indústria? Então, ó, chuva, Ácida, o que mais? Efeito Feita estufa, estufa e poluição. poluição dos rios. Isso mesmo. Então, esses são os 3 problemas ambientais causados pelas indústrias. Na quarta questão, página 202, a gente tem o seguinte: assinale a alternativa correta. O comércio da região centro-oeste se caracteriza pela exportação? Não. Essa alternativa está errada. O comércio da região centro-oeste se caracteriza como sendo interno? Sim. Então, essa que você marcar. A opção correta da quarta questão é a segunda. Indo para o quinto, a gente tem: complete as frases para que fiquem corretas. Letra A. O comércio dessa região é mais intenso nas... E aí? Capitais. Dos estados. Capitais. Capitais dos estados. E nas principais cidades. Letra B. O transporte dessa região durante muito tempo acontecia basicamente pelos rios. Hoje conta-se com várias Rodovias e aerovias. Então, na letra B, você vai completar com o nome rodovias e Aerovias. Na letra A, você vai completar com o nome capitais e com o nome Estados. Agora a gente vai para a sexta questão. Na sexta questão tem: sublinhe as respostas corretas. Letra A. No Centro-Oeste, o transporte aéreo é importantíssimo. Essa questão é verdadeira. Correta. Verdadeira. Sublinhar a letra A. Letra B. O transporte fluvial é mais intenso no rio Juruena. E aí? Falso. Então, não sublinha. Letra C. O transporte aéreo faz a ligação com as regiões mais distantes e isoladas. Verdadeiro. E na letra D, o Aeroporto Internacional de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek, é o mais importante. Verdadeiro. Vocês vão sublinhar as letras A, C e D. Essas 3 opções estão corretas. Agora a gente vai para a sétima. Pinte o quadrinho do sim ou do não, de acordo com as afirmações abaixo. Letra A. As principais rodovias da região centro-oeste são Belém-Brasília, Rodovia Transpantaneira e Cuiabá-Santarém. É sim ou não? Sim. Então, pinta o quadrinho do sim. Letra B. As principais rodovias passam pelos estados de Goiás e Mato Grosso, atravessando o Atlântico. É sim ou não? Não. Letra C. A mais importante ferrovia da região centro-oeste é a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E aí? Sim. Então, letra A do sétimo, sim. Letra B, não. E letra C, sim. Aqui, nós finalizamos
a atividade relacionada à economia, indústria e transporte, e a gente vai voltar com o assunto variações linguísticas. E Até a já, senhora vai viu? mandar o link já agora? É.